Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a doutora Denise e o doutor Arnaldo, que me brindam com a presença deles nessa mesa. E gostaria de saudar o doutor João Pedro Gebran Neto, que me fez esse convite, que me deixou muito feliz, doutor Gebran. E confesso que ele me fez lembrar de uma pedagogia aplicada na Universidade de Toulouse, onde eu sou formado, que os professores chamam de pedagogia inversa. Uma vez ao ano, o aluno troca de papel com o professor e ele acaba falando ao professor e não o professor falando a ele. E eu me sinto aqui hoje, nessa pedagogia inversa, tendo a oportunidade de falar para magistrados cuja jurisprudência me ensinou muita coisa. Então, não é só motivo de alegria o convite, é motivo de honra também, doutor Gebran. Eu gostaria de fazer 2 avisos sobre a minha abordagem. Em primeiro lugar, a complexidade do tema me impede de enfrentar todas as hipóteses, envolvendo pluralidade de acordos, pluralidade de processos e multiplicidade de juízos de homologação. Então, eu vou fazer a abordagem a partir de algumas hipóteses específicas e, já me encaminhando para o segundo aviso preliminar, quase que um aviso de Miranda aqui, doutor Douglas, eu gostaria de dizer aos senhores que eu tentei aqui nessa abordagem teorizar um pouco o tema, a partir dos casos concretos. A partir dos casos concretos, quais são as premissas que a gente pode fixar quando o colaborador tem vários processos ou vários serão os processos instaurados a partir dessa colaboração e quais são os juízos competentes, quais são as premissas a partir dos casos concretos que a gente pode teorizar em cima da jurisprudência. Eu pretendo dividir a minha fala em 3 partes. Numa primeira parte preliminar, eu quero abordar a natureza jurídica do acordo de colaboração, que eu acho que é relevante para fins de fixação de competência. Na segunda parte, eu gostaria de abordar 2 facetas que a gente pode enfrentar a competência para homologar o acordo de colaboração premiada. É engraçado, uma duplicidade de natureza jurídica, uma duplicidade de forma de abordar a competência para homologar. E, por fim, uma terceira parte, que talvez seja a modesta contribuição que eu posso dar aqui hoje, as dificuldades que orbitam em torno do tema, quais são as dificuldades do meu lado do balcão, quando o cliente normalmente tem vários processos e vários são juízes competentes para homologar o acordo desse cliente. O tema realmente é controvertido. A colaboração premiada é um instituto novo que nos coloca várias questões, mas me parece que sobre uma coisa há um consenso. A colaboração premiada tem uma natureza ambivalente. De um lado, ela é meio de obtenção de prova e, de outro lado, ela funciona como negócio jurídico processual. E eu digo isso porque tanto o STF, o STJ, como o TRF4 já fincaram entendimento nesse sentido. Como meio de obtenção de prova, a gente pode fazer um paralelo entre a colaboração premiada e institutos como o da interceptação telefônica ou da busca e apreensão, né? E da mesma forma que a competência funciona nesses institutos, a gente pode abordar a competência para homologar o acordo de colaboração, como a gente aborda a competência para decretar a interceptação telefônica. O juízo competente para decretar a interceptação telefônica é o competente para investigar, processar e julgar o fato que é objeto daquela interceptação telefônica. Da mesma forma, então, nessa primeira faceta que está conectada à ideia de acordo como meio de obtenção de prova, o juízo competente para homologar o acordo de colaboração é aquele competente para investigar, processar e julgar os fatos que estão delatados naquele acordo. Mas o acordo, por ter uma natureza ambivalente, ele é também um negócio jurídico processual. E aqui a gente pode fazer um paralelo com outros institutos, como o da suspensão condicional do processo, da transação penal. E, a partir dessa segunda faceta da natureza jurídica do acordo de colaboração, a gente pode pensar que o juízo competente para homologar esse acordo é aquele que possui um processo para o qual o acordo vai surtir efeitos. Então, o acordo possui um objeto, prevê benefícios para o colaborador para determinado processo, o juízo competente para homologar esse acordo é o juízo que está com esse processo, com essa ação penal, essa apelação criminal, ou a gente pode pensar, inclusive, com esse recurso especial, ele está com esse processo, o acordo vai repercutir efeitos nesse processo, então ele se torna competente para homologar esse acordo. E eu gostaria de trabalhar um pouco mais em detalhes cada uma dessas facetas da competência. A primeira faceta que tem conexão da ideia de acordo como meio de obtenção de prova. O acordo como meio de obtenção de prova, eu utilizo os critérios clássicos de competência.
para definir qual é o juízo que será competente para homologar esse acordo, eu trabalho com a ideia de competência territorial, competência material e competência por prerrogativa de função. A situação se torna um pouco mais complicada e complexa quando eu penso que o acordo vai ter por objeto não um único fato a ser delatado, mas vários fatos que serão delatados pelo colaborador. E esse acordo vai gerar uma multiplicidade de processos. Perceba aqui que a multiplicidade de processos ela não antecede o acordo. Ela é consequência do acordo nessa primeira hipótese que a gente está trabalhando. E aí a questão que se coloca é, diante de um acordo que vai delatar vários fatos, que vai gerar vários processos, quem é o juízo competente para homologar? E haveria mais de um juiz competente para homologar esse acordo? Bom, a gente pode estabelecer um princípio se a gente ataca o ângulo, a competência para homologar o acordo a partir desse ângulo. Esse princípio diz o seguinte: quando um acordo possui por objeto vários fatos delatados e ele vai gerar vários processos, em princípio, vários serão os juízes competentes para homologar esse acordo. Em especial quando, para determinar o juízo competente, eu emprego o critério da competência territorial e da competência material. E explico esse princípio com duas ilustrações. No âmbito da Operação Lava Jato, nós tivemos um gerente da Petrobras que cometeu atos ilícitos envolvendo a competência do juízo de Curitiba e cometeu atos ilícitos envolvendo a competência do juízo federal do Rio de Janeiro. Esse colaborador, então, aplicamos o princípio da territorialidade para determinar quem era o juízo competente para homologar aquele acordo que ele colocou todos esses fatos ilícitos e chegamos à conclusão que esse acordo deveria ser homologado no Rio de Janeiro, Justiça Federal, e em Curitiba, Justiça Federal. Então, vários fatos, aplico o princípio da territorialidade para descobrir quem é o juiz competente e quando eu assim faço, eu descubro que são dois juízes competentes para homologar. Mas eu posso pensar a aplicação desse princípio por intermédio de uma ilustração que envolve o critério não da competência territorial, mas da competência material. No âmbito da Operação Banestado, a gente teve um doleiro que ele fez um acordo no qual ele delatou fatos de competência da Justiça Federal e da competência da Justiça Estadual. Esse acordo que gerou vários processos, ele foi homologado em dois juízos, o da Justiça Federal e o da Justiça Estadual. Então, abordando a competência do acordo, a natureza do acordo de colaboração premiada como meio de obtenção de prova e trabalhando com os critérios clássicos de fixação da competência, eu estabeleço essa premissa. Se o acordo possui vários fatos delatados e eu utilizo para determinar a competência do juízo de homologação o critério da competência territorial e da competência material, em princípio, eu tenho vários juízos que vão homologar esse acordo. Mas esse princípio possui uma exceção. E essa exceção vai estar presente toda vez que, para determinar a competência do juízo, eu realmente estou numa situação muito delicada aqui, falando de competência para magistrados, né? Devia ser a situação inversa. Mas a exceção desse princípio vai ter lugar toda vez que, para determinar a competência do juízo, eu utilizo não o critério da competência territorial, nem o da competência material, mas o critério da competência por prerrogativa de função. Esse critério vai ter a capacidade de tornar aquele acordo que versa sobre múltiplos fatos homologado não em vários juízos, como é a regra, mas num único juízo. E ilustro o ponto com dois exemplos. Nós tivemos agora, recentemente, no âmbito da Operação Integração, um acordo que foi celebrado e o colaborador falou de fatos que envolviam a competência não só de Curitiba, mas também a competência territorial de Londrina. Em princípio, por conta da aplicação do critério territorial, deveriam existir dois juízes de homologação. Só que esse colaborador tratou de pessoas com foro privilegiado, em especial com o foro desse Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que aconteceu, então, entrou em campo o critério da competência por prerrogativa de função, e esse acordo, que teria dois juízos de homologação, Curitiba e Londrina, foi trazido à homologação aqui na 4ª sessão desse tribunal. E essa homologação é válida para todas as instâncias inferiores à
4ª Seção do Tribunal Regional Federal. Mas eu posso pensar a incidência do critério da prerrogativa de função diante de um acordo que trata de fatos envolvendo a Justiça Federal e a Justiça Estadual. E ilustro com outro exemplo. No âmbito da Operação Lava Jato, a gente teve o dirigente de uma empreiteira que fechou um acordo de colaboração que tratava de fatos ilícitos envolvendo a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Por conta disso, se eu aplico o critério da competência material, esse acordo deveria ser homologado em 2 juízos. Mas, nos fatos que foram delatados por esse colaborador, estava envolvido senadores da República e deputados federais. Entrou em campo, então, o critério de fixação da competência por prerrogativa de função. E esse critério teve a capacidade de tornar aquele acordo, que em princípio ia ser homologado em 2 juízos, que ele seja homologado num único juízo, Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal determinou, na decisão de homologação, que aquela decisão de homologação era válida para todo o acordo e teria incidência em todos os juízos inferiores. Então, a partir do momento que a gente aborda a questão da competência, pluralidade de processos, sob o viés do acordo como meio de obtenção de prova, a gente fixa uma primeira premissa aqui nesse plano mental da nossa exposição. Essa premissa é composta pela seguinte ideia. Em princípio, um acordo que trata de vários fatos, ele vai implicar em vários processos e vários serão juízes de homologação. Em especial, quando para descobrir quem é o juiz competente, eu aplico o critério da competência territorial ou da competência material. Mas esse princípio possui uma exceção e essa exceção compõe a segunda parte da nossa primeira premissa. Toda vez que para determinar a competência do juízo que deve homologar, eu aplico o critério da prerrogativa de função, há uma tendência que haja um único juízo de homologação e não vários juízos. Mas o acordo de colaboração, ele é também um negócio jurídico processual. E se eu abordo a questão da competência para homologar esse acordo a partir dessa faceta da natureza jurídica desse instituto, eu vou ter uma outra visão. Quando eu penso no acordo como negócio jurídico processual, o critério para fixação de competência, ele não é composto pelos critérios clássicos de fixação de competência. Mas ele é composto basicamente por um indexador. Um indexador que me diz o seguinte: é competente para homologar o acordo de colaboração o juízo que está com o processo para o qual o acordo vai repercutir efeitos. E qual o efeito em especial? O efeito da sanção premial, o benefício. Esses dias foi difícil explicar para um cliente que era um benefício ficar preso, né? Como é que... Não, é sanção premial, não me fale que é benefício. Mas vamos imaginar um exemplo para ficar mais claro o ponto. Isso acontece algumas vezes. E por 2 razões aqui, que ontem a gente tratou do tema, mas a gente não falou dessa segunda razão. Imaginemos que o réu, por uma estratégia de defesa, prefere aguardar a sentença condenatória para decidir se vai fazer o acordo ou não. Ele faz uma defesa contenciosa ao longo da instrução, sobrevém a sentença, interpõe a apelação, esse primeiro processo está lá no tribunal. Vem uma segunda denúncia, ele passa a ter uma ação penal no 1º grau. A dúvida que surge é se esse réu, que nesse momento resolve celebrar um acordo, e esse acordo prevê benefício tanto para a ação penal quanto para a apelação criminal, quem é o juízo competente para homologar? E perceba que nessa segunda situação, a multiplicidade de processos, ela não vai ser decorrente do acordo, mas ela já é pré-existente. Quem é o juízo competente? E aqui eu vou fazer um parêntese em homenagem à defesa. Às vezes, essa demora para celebrar o acordo pode ser decorrente de uma estratégia, de aguardar para ver o tamanho da bronca, para ver se vai querer ou não fazer o acordo. Mas muitas vezes o que acontece é o fato da negociação se iniciar antes da sentença. A gente, infelizmente, no âmbito criminal, a gente não tem um prazo de encerramento da negociação. Então, às vezes, a negociação se prolonga por meses e meses, a sentença sobrevém e só depois da sentença o colaborador consegue fechar o acordo. A colaboração é tardia, não por desídia do colaborador que ficou esperando para ver o que acontece, mas por causa de uma demora nas negociações.
Mas vamos imaginar esse exemplo, seja por estratégia de defesa, seja porque o colaborador iniciou uma negociação que só sobreveio depois da sentença. Se o colaborador possui uma ação penal e uma apelação criminal, e ele celebra um acordo que vai repercutir efeitos tanto na ação penal quanto na apelação criminal, quem é o juízo competente para homologar? E deve existir mais do que uma homologação? Me parece aqui, e aqui novamente eu vou ser ousado, porque eu vou tentar fazer uma leitura da jurisprudência para magistrados, me parece que a jurisprudência evoluiu nesse tema. E ela evoluiu em dois tempos. Num primeiro momento, quer me parecer que a jurisprudência entendia que nessa situação deveriam existir dois juízos de homologação. Esse acordo que prevê benefício para a ação penal, para a apelação criminal e para os futuros inquéritos, deveria ser levado à homologação no tribunal, para repercutir efeitos na apelação criminal, e deveria ser levado à homologação no primeiro grau, para repercutir efeitos na ação penal. Em princípio, me parece que foi assim que a jurisprudência raciocinou. Cito um exemplo para tentar arrimar a minha assertiva. Aqui no caso da Operação Lava Jato, um executivo da Mendes Júnior resolveu fazer um acordo de colaboração quando ele já tinha uma sentença condenatória, já tinha uma apelação criminal e tinha uma ação penal. Esse acordo foi levado para homologação aqui no Tribunal Regional Federal e também para o juízo de primeiro grau. Mas num segundo momento, e me parece que essa é a evolução futura da jurisprudência, os magistrados começaram a pensar, eventualmente, que não precisaria, nesse tipo de situação, de duas homologações, mas que a homologação da instância superior, por óbvio, teria efeitos na instância inferior e já seria válida para todo o acordo. E cito esse segundo tempo da jurisprudência através de um exemplo também da Lava Jato, envolvendo um executivo da OAS. Esse executivo foi mais ousado. Ele esperou vir a sentença condenatória e o acórdão do tribunal. Então, quando ele celebrou o acordo de colaboração, ele tinha várias ações penais, tinha duas apelações criminais e tinha dois recursos especiais. Quer dizer, o boi está indo com as cordas já nos 45 do segundo tempo. Ele celebra um acordo de colaboração e esse acordo prevê benefícios tanto para os recursos especiais, para as apelações e para as ações penais. Aonde que foi feita a homologação desse acordo? A defesa, em conjunto com o Ministério Público, entendeu que deveria ser levado esse acordo para homologação ao Superior Tribunal de Justiça e a homologação do STJ seria já válida para a instância inferior de apelação e a instância inferior de primeiro grau. Da mesma forma, e me parece que talvez essa tendência seja fixada aqui no nosso tribunal também, eu falo nosso porque a advocacia também faz parte do tribunal, né? E a gente, por relações de tantos julgados, de tantas relações profissionais do dia a dia, acaba se sentindo parte de um todo, de um time que busca, por felicidade ou infelicidade da justiça, da defesa, busca justiça em conjunto, né? Às vezes a justiça, óbvio, é um resultado negativo para a defesa, mas enfim, como cidadão, o advogado fica feliz mesmo nessas hipóteses, né? Mas esse acordo é homologado no STJ e espraia seus efeitos para a justiça de segundo grau e de primeiro grau. E me parece que, eventualmente, é essa jurisprudência que vai ser consolidada. Diante dessa forma de abordar a competência para homologar o acordo, a partir da faceta da colaboração premiada como negócio jurídico-processual, a gente pode fixar uma segunda premissa. Uma premissa de que, em princípio, quando o colaborador faz um pacto de cooperação e ele é multiprocessado, isso não significa necessariamente que haverá vários juízos de homologação. E que, por conseguinte, a homologação da superior instância espraia efeitos para as instâncias inferiores. A homologação do TRF4 é válida para o primeiro grau, a homologação do STJ e STF é válida para os outros tribunais. Mas isso aqui é apenas uma premissa, cabe à jurisprudência a palavra final, se é assim que vai se proceder ou não. Eu me encaminho aqui para a terceira parte,
que eu gostaria de abordar as dificuldades que a defesa encontra nesse tipo de situação, sobretudo quando o colaborador é alguém objeto de vários processos e, sobretudo, quando vários serão os juízos de homologação. Quais são as dificuldades que o meu lado do balcão enfrenta? Até porque eu não poderia falar da dificuldade que o outro enfrenta. São basicamente 4 que eu ponderaria, que são as principais. Em primeiro lugar, a dificuldade, que até a doutora Denise pontuou aqui, de dialogar com diferentes autoridades, com diferentes juízes de homologação, que nem sempre possuem a mesma compreensão sobre o Instituto da Colaboração Premiada. Vou dar um exemplo para os senhores que aconteceu lá no escritório. A gente teve um caso que o cliente teve que celebrar 2 acordos de colaboração. Só que um juízo entendia que o acordo podia prever um indicativo de pena concreta. E eu acho que isso é importante que seja dito aqui. A pena que está disposta no acordo é um mero referencial. Ela não pode obrigar o juiz a dar exatamente aquela mesma pena. Porque senão é um pacto entre as partes que invade a reserva de jurisdição. Mas esse referencial, eu acho que ele é importante por várias razões, não terei tempo agora de abordar, mas alguns juízes entendem que o acordo pode prever esse referencial de pena. Outros magistrados entendem que não, que o acordo pode dispor simplesmente dos quantums de redução dispostos na Lei 12.850. Nesse caso, cada magistrado que ia homologar o acordo pensava de uma forma, e a gente celebrou 2 acordos, um indicando uma pena concreta, e o outro só indicando os quantos de redução. O difícil agora é explicar para um engenheiro, que tudo é lógico, era o colaborador, ele era engenheiro, por que é que um acordo tinha que ser feito de uma forma e o outro acordo tinha que ser feito de uma maneira diferente, sendo que a gente estava tratando do mesmo instituto. Então, nem sempre é fácil dialogar com diferentes autoridades. O segundo aspecto que eu acho que é uma dificuldade que a defesa encontra é que ele ocorre sobretudo na ideia da multiplicidade de acordos. Porque a defesa traz o problema para o magistrado, mas antes de trazer, ela vivenciou esse problema internamente. E qual que é a dificuldade que a gente tem? Eu concordo com algumas colocações que foram feitas ontem, acho que são raras as hipóteses do colaborador que faz o acordo por uma questão metafísica de arrependimento pessoal. É uma decisão utilitarista, mas eu concordo que algumas hipóteses o cliente interpreta dessa forma, né? Eu tinha um cliente que cada vez que ele, o Dr. Marcos ouviu ele algumas vezes, cada vez que ele ia prestar depoimento no âmbito da colaboração, ele chorava, porque ele estava vivendo um drama pessoal e para aquilo ali era um rito de passagem para uma nova vida para ele. Hipótese rara, é verdade, mas isso acontece algumas vezes. Ele chorou até que na 3ª vez eu dei uma bronca. Ele, pare de chorar. Todo mundo vai achar que você está sendo coagido aqui, que você não tem advogado. Pare de chorar, fale sério. Mas alguns clientes entendem dessa forma o acordo, mas é a exceção. A maior parte quer resolver um problema. E alguns clientes, nesse contexto utilitarista de querer resolver o problema, eles veem o acordo como a possibilidade de passar um pretérito a limpo e nunca mais ter a preocupação da Polícia Federal bater na porta da sua casa às 6 horas da manhã. Né? Não são poucos os clientes traumatizados que entre as 5 e as 7 não dormem, né? Ficam ali de sobre-olho esperando a polícia chegar. Então, algumas pessoas veem os acordos dessa forma. E quando a gente tem um quadro jurídico do cliente, que são vários os acordos celebrados, a segunda dificuldade que a gente encontra é todos esses acordos têm que recobrir o pretérito penal do cliente. O cliente não pode ficar com o pé de fora. Tudo tem que estar protegido ali. De modo que cada acordo é uma peça de um quebra-cabeça, que quando a gente conecta todas essas peças, todo o passado penal do cliente tem que estar ali dentro. E isso nem sempre é fácil. E disso decorre a terceira dificuldade. A defesa tem que ter a preocupação que os acordos não se sobreponham. O acordo tem que falar de um fato. Se ele celebra um segundo acordo, não pode falar desse mesmo fato. Por quê? Porque ele vai ser sancionado 2 vezes por um mesmo fato. Afinal, aquele fato vai repercutir na calibragem do benefício. E em quarto lugar, e eu acho que essa dificuldade pode ser conciliada com a questão de fixação de pena ou não no acordo, a defesa tem que se preocupar, quando vários são os acordos, que o conjunto da obra não seja desastroso.
que a soma das sanções penais estipuladas em cada um dos acordos não torne incompatível a postura colaborativa com o resultado daqueles vários acordos. E vou tentar ser claro com um exemplo. A gente teve um cliente que chegou no escritório, às vezes a gente se sente meio médico assim, sabe? O cliente espera ver estourar e tá jorrando sangue lá no teto, daí ele chega, entre na cirurgia e resolva a situação. E as coisas não são fáceis de serem resolvidas dessa forma, né? Esse cliente chegou no escritório com 2 acordos celebrados. Engenheiro também. Meu pai é engenheiro, nada contra os engenheiros, né? Mas parece que algumas operações envolvem muito engenheiros. O cliente chegou com 2 acordos e colocou para nós os 2 acordos e falou, olha, o trabalho que eu quero que vocês façam é muito simples. Eu já negociei os 2 acordos, menosprezou o antigo advogado, né? Já negociei os 2 acordos, eles já estão homologados, e esses acordos prevêem a pena que eu queria, que eu acho justa, que é uma sanção de 2 anos de prisão em regime fechado domiciliar. E, então, pode olhar aqui, nesse acordo está previsto 2 anos, nesse acordo está previsto 2 anos. De 2 anos eu acho justo, então é só acompanhar o acordo aí, quase que ele falou para a gente assim, não vou nem pagar honorários, porque para esse tipo de acompanhamento não é devido. Eu fui olhar os acordos e falei, só tem um problema, né? O teu advogado não viu o resultado do todo, porque o resultado do todo não são 2 anos, são 4. Então, a defesa tem que ter essa preocupação que o conjunto não seja desastroso. E, às vezes, doutor Gebran, a percepção do caso é diferente, porque o magistrado que homologou um acordo, na hipótese de múltiplos acordos, ele só tem a visão daquele acordo. A defesa tem o feixe como um todo. E cabe à defesa trazer para o magistrado qual é a relevância do benefício que ele vai aplicar naquele caso concreto. Porque o benefício naquele caso concreto pode ser compatível com a postura do colaborador. Só que se soma-se aos outros benefícios que serão aplicados, não é mais benefício, é malefício o resultado da obra. Então essa é a 4ª dificuldade que eu vejo assim do meu lado do balcão. E essas dificuldades, eu penso que elas são sobretudo potencializadas quando a gente olha a Lei 12.850. A Lei 12.850 mal diz de uma maneira clara quem é o juízo competente para homologar. E ela trabalha com uma hipótese de um acordo simples. De um acordo que é feito por colaborador que falou de um fato, que às vezes não tem nenhum processo, ou só tem um processo. Quando, na verdade, a vida é muito mais complexa do que a lei. Normalmente o acordo fala de vários fatos, e as pessoas que fazem colaboração estão sendo acusadas em vários processos. Então, essas dificuldades da defesa, elas são potencializadas por uma lei parca e incompleta. E eu gostaria de concluir com uma ponderação e um requerimento, né? Eu sou advogado, né, gente? Estou na frente de vários magistrados, eu tenho que pedir alguma coisa para vocês, senão eu não vou me sentir bem aqui ao final dessa palestra. A ponderação que eu faço é realmente muito sincera. Eu acho que no Brasil a gente tem um problema doutrinário de não respeitar a jurisprudência. No Brasil não são raros os livros que a gente pega, 100 páginas, não tem um precedente. Aí nas próximas 100 páginas, um precedente da Corte Americana. Eu quero saber o que o STJ, o que o TRF4 está dizendo sobre o tema, por que eu vou lá na Corte Norte-Americana antes de ver aqui a jurisprudência brasileira. E eu acho que o dia que a doutrina respeitar a jurisprudência e olhar de maneira mais atenta o que ela está dizendo, a jurisprudência vai ter mais consideração pela doutrina e talvez comece a ler mais a doutrina no sentido de eventualmente aplicar ou não o que ela está dizendo. Porque a gente vive muitas vezes no Brasil um discurso esquizofrênico. A jurisprudência não é respeitada pela doutrina, a doutrina passa em cima do que os tribunais dizem, e, de outro lado, a jurisprudência dá pouca atenção para a doutrina justamente por conta disso. E isso precisa ser resolvido. Eu acho que a doutrina tem que começar a olhar mais o que diz a jurisprudência. Eu brinquei com o Dr. Douglas que o melhor livro de comentários ao Código de Processo Penal, na minha visão, é o dele. E ele me explicou ontem que todo dia ele olha a jurisprudência que está dizendo, para poder atualizar o livro dele. E por isso que o teu livro é tão bom. A gente precisa, isso passa por advogados, por doutrina,
pelo próprio Ministério Público e pela Polícia Federal, dá mais atenção ao que os tribunais estão dizendo. Porque, no final das contas, é isso que vale. E, por saber a importância da jurisprudência, é que eu falo isso, faço essa minha ponderação e já vou me encaminhar para os meus requerimentos aqui. Eu falo isso de maneira muito sincera e de peito aberto. Eu acho realmente que a jurisprudência com relação ao Instituto da Colaboração Premiada é um fluido vivo que circula nas fórmulas vazias da Lei 12.850. Da mesma forma que o sangue circula na veia. E eu faço um requerimento para que Vossas Excelências continuem a se preocupar, como têm se preocupado até agora, em sempre oxigenar e enriquecer esse fluido vivo, que é a jurisprudência de Vossas Excelências. Porque é somente dessa forma que a gente vai ter certeza que a veia da justiça jamais vai secar, ao menos no que diz a colaboração premiada. Muito obrigado, meus caros.